Olá, responsáveis, seja muito bem-vindo. Sabemos como esse momento é importante para as famílias. Por isso, idealizamos essa reunião para fornecer de forma visual algumas orientações e novidades sobre o processo seletivo de bolsa educacional para o ano de 2027, destinado aos alunos veteranos, né? E fique atento, então, às informações e prazos que serão passados aqui nessa reunião. As bolsas educacionais são concedidas conforme a legislação vigente, incluindo a Lei Complementar número 187 de 2021 e o Decreto número 11.791 de 2023. O processo também é regido pelo edital e organizado pela unidade educacional de cada região administrativa. A análise, ela considera uma renda familiar bruta mensal, ou seja, todos os rendimentos da família, como salários, pensões, benefícios, entre outros. A renda por pessoa, chamada renda per capita, é calculada dividindo o total da renda pelo número de moradores da casa. Até um salário mínimo e meio por pessoa considera-se bolsa integral. Até 3 salários mínimos por pessoa enquadra-se como bolsa parcial, de 50%. A nível de entendimento, o aluno veterano é aquele que já possui bolsa em 2026 e deseja renovar o benefício, tendo prioridade na análise, desde que respeite os critérios e prazos do edital. Considera-se também o grupo familiar todas as pessoas que vivem no mesmo domicílio, independente do parentesco. Para então participar do processo seletivo de bolsa, o candidato deve realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido no edital, apresentar toda a documentação exigida, não possuir pendências documentais de anos anteriores, estar dentro de limites de renda estabelecido pela lei e manter o bom desempenho acadêmico e disciplinar. Atenção, podem levar à perda do benefício alguns itens, como por exemplo, reprovação, indisciplina e falta em excessos. Agora que você já conhece os principais critérios e requisitos, vamos seguir com umas orientações mais práticas. A partir de agora, vou explicar detalhadamente como realizar a inscrição no processo seletivo e, em seguida, apresentar toda a documentação necessária para a análise da bolsa. Lembre-se, as imagens e informações apresentadas nessa reunião têm apenas caráter ilustrativo e explicativo e não substitui a leitura do edital. Antes de falarmos da inscrição, né, é importante sabermos e entendermos as etapas do processo. Conforme vocês podem visualizar, são 5 etapas que existem no processo seletivo de bolsa. Primeiro é o cadastro, segundo, documentação, terceiro, análise, quarto, resultado e quinto, a matrícula. A gente irá abordar aqui nesta reunião a primeira e a segunda etapa de forma mais abrangente, né? Ali na etapa do cadastro, onde vocês fazem a inscrição, envia a documentação, e ao finalizar, parte para a segunda etapa, que é a documentação, onde é feita a revisão dos documentos, né? Tendo algum documento errado ou ilegível, esse documento ele fica pendente até vocês estarem corrigindo. Depois de todos os documentos corrigidos, parte então para a etapa número 3, que é a análise, onde é feita a análise do perfil socioeconômico, né, da família através dos documentos enviados e feito o parecer social. Feito isso, passa-se para a comissão de bolsa, né, onde vai ser divulgado o resultado e posteriormente está apto para a matrícula. Vamos falar também um pouquinho sobre as datas para os alunos bolsistas veteranos. O edital foi publicado, no caso, né, ontem, no dia 27 de maio. Então, hoje já está disponível o edital para vocês consultarem, lerem. Então, a gente orienta vocês baixarem e lerem, porque apesar de que vamos falar aqui um pouco mais sobre o processo seletivo, né, o edital ele contém todas as informações completas, né? Aqui a gente só vai abranger alguns pontos. O período de inscrição será do dia 3 de junho até o dia 14 de junho, né? Será um período um pouco mais longo do que dos outros anos, para que vocês tenham tempo de enviarem a documentação com calma, né? E a documentação correta, né? A gente quer ter menos erros na inscrição. Nesse período, é importante também que vocês não deixem para a última hora,
né? Faça logo a sua inscrição no primeiro dia. E se caso tiver algum problema com algum documento, né, vocês terão um tempo maior para estar resolvendo, né? Antes de finalizar a inscrição, que se encerra no dia 14/6. Então, a partir do dia 15 não é possível mais fazer a inscrição para o processo de veteranos. E aqueles que perderem, né, ou forem desclassificados nesse processo de veteranos poderão participar do processo de novatos. Mas a gente ainda não tem data definida para esse processo, né? Então, garante a sua vaga agora no processo de renovação, independente se você tenha dúvidas se vai querer renovar para o ano que vem, vai querer continuar, ou se está pretendendo se mudar, a gente sempre orienta a fazer o processo, né? Porque se acontecer alguma coisa, né, eu já tenha algo garantido, né? E o prazo para o reenvio da documentação digital é até o dia 3 de setembro. Ou seja, você vai fazer a inscrição no período da inscrição e terá até o dia 3 de setembro para estarem corrigindo possíveis documentos pendentes, né? A gente também orienta a não estar aguardando esse prazo finalizar. Já logo quando for sinalizada a sua pendência, fique de olho e já resolva. Para quanto mais rápido, né, ser resolvida essa pendência, mais rápido terá, né, o resultado divulgado. A divulgação do resultado, então, acontecerá até dia 15 de setembro. Esse é o período máximo, né? Pode ser que seja um pouco antes, vai depender de como que vai ser o período de correção dos documentos. Se todos corrigirem as pendências, estiverem com os documentos tudo certinho, antes a gente pode estar divulgando antes também. Vai depender de como vai ser o andamento do processo. Com relação à inscrição, agora iremos entrar, né, na parte da inscrição. Ela é feita pelo site do eBolsa, vocês já estão acostumados, esse processo já acontece há um tempo, né? De forma online, tudo feito pelo sistema. Os documentos que estiverem ilegíveis, incompletos ou incorretos ficarão pendentes e deverão ser inseridos no portal, novamente, né? Em conformidade com os prazos e as observações que forem ali colocadas. E é de exclusiva responsabilidade do responsável legal acompanhar todas as etapas do processo seletivo, né? E atender às solicitações antes de finalizar os prazos. Então, se você fez a inscrição, não deixe de olhar, toda semana pelo menos eu estou orientando, né, a estar entrando, olhando, porque pode ser que o seu processo seja analisado logo, né? A ordem de análise dos documentos, dos processos é por ordem de cadastro, né? Então, se você se cadastrou primeiro, você vai ter o seu processo analisado primeiro e então, aqueles que se cadastrarem por último poderão ter um período mais longo de espera, né? Mas a gente sempre orienta a ficarem de olho no sistema, no site, né? No e-mail, porque possível pendências serão notificadas. E aí vocês terão um prazo para estarem resolvendo. Então, não deixe de estar de olho até a finalização do processo, que é quando é divulgado o período, né? O processo, o resultado. Iremos abordar agora de forma mais dinâmica, né, mais visual, o nosso portal e o processo de inscrição. Esse daí é a página inicial do nosso site do eBolsa, você já conhece também. Tem ali esse vídeo explicativo que vocês podem estar também assistindo, né, e poder ficar mais por dentro também de como fazer a inscrição. Ele é bem curto e dinâmico, então orienta todos a estarem assistindo. Temos a aba de acessar o edital, vocês podem clicar ali e acessar o edital. E ali em cima, no canto superior direito, temos as abas de criar nova conta ou de entrar. No caso de vocês já têm conta, né, já irão clicar em entrar. Aí, clicando em acessar o edital, é possível vocês visualizarem o edital por completo, né? Inclusive a lista de documentos que também consta nele. Mais abaixo, né, na mesma tela inicial do site, tem as informações abaixo, vocês rolam a barra e conseguem visualizar também algumas orientações ali embaixo. E clicando em visualizar o edital, ele vai pedir para você permitir acessar a localização, né? Para você encontrar o edital ali específico da sua escola ou saber quais são as escolas que está aberto, né? Você pode clicar em continuar e permitir sua localização ou pular essa etapa.
A gente orienta a estar pulando a etapa, porque se você acessar em algum outro lugar fora, né, da região onde você mora, fora da região das escolas, ele pode não encontrar esse edital, né? Então a gente orienta a pular e a preencher escrevendo, né? O ano letivo é 2027, aí você coloca a Serra, no caso ali eu coloquei para exemplificar a Serra, né? E aí aparece duas escolas que contém lá na Serra, né? Que existem lá na Serra, que é a Escola Adventista da Serra e a Escola Adventista de Laranjeiras. Atualmente não tem ali, né, nenhum edital aberto, nenhum processo seletivo aberto, porque quando eu gravei esse material, né, não estava aberto ainda o processo seletivo. Como eu falei, ele abriu ontem, na quarta-feira. Então, para você entrar, propriamente dito, e fazer a sua inscrição, você precisa, na tela inicial, clicar em entrar, e é onde você vai colocar o seu CPF, sua senha, e clicar em entrar. Entrando, a gente tem uma novidade ali no sistema. Ali no canto superior direito, tem ali o perfil logo abaixo do seu nome, né? Vai estar escrito assim, bem-vindo, fulano de tal. Bem-vindo, Jamila, porque está no meu acesso. E ali embaixo tem escrito perfil. Ali vocês vão conseguir trocar o e-mail, trocar a senha, trocar alguns dados, né? E mantê-los atualizados, que é muito importante para o andamento do processo, né? Deixar todos os dados atualizados. E clicando em iniciar inscrição, logo ali abaixo, você consegue iniciar. Ali não tem nenhum dados do processo, não tem nenhum edital aberto ainda, porque, como eu disse, esse material eu fiz antes de abrirmos o edital, mas hoje, quando você for entrar, vai ter ali o processo indicando, né, o processo aberto. Então, clicando em iniciar a inscrição, ele vai perguntar para qual período você deseja fazer sua inscrição. No nosso caso, será para o período de renovação de bolsas. Clicando nele, abre-se então os seus dados, né? Que ele já puxa, já identifica o aluno bolsista, né? Cadastrado ali como você responsável, e aí vai ter ali a relação. Se for um aluno só, vai ter só a relação de um aluno. Se for mais, vai ter a relação de todos os candidatos à bolsa, né? De renovação. Confira se contém ali todos e clique em iniciar a renovação. Ali também tem a opção de visualizar o edital, caso você queira visualizar. E parte então para uma novidade. A gente tem uma novidade agora nesse período de renovação, que o sistema atualizou, né, fez algumas mudanças. Uma delas é a etapa. A etapa 5 e 6 foi invertida. Até o ano passado, a etapa 5 era onde você fazia o aceite e finalizava o cadastro. E a etapa 6 você enviava as documentações. Houve a inversão para esse período agora, a partir de então. Na etapa 5, vocês enviarão a documentação do processo de bolsa, e na etapa 6 farão então a declaração e a autenticidade e a finalização do cadastro, né? Então precisa ir até a etapa 6 para finalizar e ter a inscrição concluída. Na etapa 1, aqui já inicia-se a etapa 1 com os dados de endereço, né, e moradia do grupo familiar. Aqui você vai colocar o seu CEP, o seu endereço, tudo certinho. A gente pede para preencher todos esses dados com muita atenção para não ter nenhuma divergência. E na etapa 2 é onde você irá adicionar o grupo familiar. Terá que adicionar cada membro individualmente, um por um, né? Então, vai adicionando a todos até que todos estejam adicionados. É só clicar em adicionar membro familiar, que vai abrir para vocês esta página, né, para ser incluído o CPF, o nome, data de nascimento e demais documentos, né, informações. Importante estar atento no preenchimento correto. Ali pergunta-se se a pessoa, né, que está sendo adicionada é candidata à bolsa. Se for, você coloca sim, se não, coloca não. Que isso também vai ajudar vocês na hora de incluírem, né, os candidatos à bolsa e não esquecerem de ninguém. Então é importante também preencher corretamente. Quando for adicionar, né, preencher ali os dados pessoais
da pessoa, terá que adicionar a ocupação. Vai clicar em adicionar ocupação e ali escolher qual é a ocupação. É importante estar atento a esse preenchimento. A gente tem muitos erros, né, nessa etapa, né, para selecionar a ocupação correta. Esses são os tipos de ocupações que existem. Assalariado, que é todo aquele que trabalha com carteira assinada, funcionário público, todas as pessoas que trabalham e possuem contra-cheque, né? Ou seja, é assalariado. Eles recebem por carteira assinada ou é funcionário público. Temos também proprietário ou sócio de empresa. Esse daí é o que gera maior confusão na hora do preenchimento. Então, fique atento à orientação seguinte. Proprietário ou sócio de empresa são todos aqueles que possuem CNPJ. Ou seja, inclui MEI, inclui microempresa, empresa de pequeno porte ou uma empresa normal que não é optante pelo Simples Nacional. Então, todos aqueles que têm CNPJ, qualquer tipo de CNPJ, precisa selecionar essa opção, proprietário ou sócio de empresa. Aí você pode dizer assim, mas eu não sou proprietário de empresa, eu tenho um MEI só. Enfim, essa opção precisa ser selecionada para você poder selecionar a opção de MEI, conforme vou mostrar para vocês agora. Selecionando ali o tipo de ocupação, proprietário ou sócio de empresa, vai abrir essa tela de cadastro, aonde você vai encontrar ali, porte da empresa, microempreendedor individual, MEI, microempresa, ME, empresa de pequeno porte, EPP, empresa de médio porte e empresa de grande porte. Aí sim você vai colocar que, no caso, você é MEI ou você é uma microempresa optante pelo Simples Nacional, que se enquadra ali como microempresa ME, ou pode ser uma empresa de pequeno porte, também optante pelo Simples Nacional, aí você vai selecionar essa opção, ou pode ser uma empresa não optante pelo Simples Nacional, que é uma empresa de médio porte ou de grande porte, geralmente. Selecionando o porte correto da empresa, o seu cadastro vai ficar correto. E aí preenche os dados do CNPJ, a situação da empresa, os valores, né, obtidos dessa ocupação, enfim. Então, você que é MEI precisa selecionar primeiramente o proprietário ou sócio de empresa. Depois temos ali outras fontes de renda, né? Quando você adiciona a ocupação de cada um, você vai descendo, vai preenchendo o formulário. Aí existem outras fontes de renda. Ali você pode incluir pensão alimentícia ou se recebe algum benefício de auxílio do INSS. E você vai colocar se sim ou se não. Se sim, você vai abrir o campo ali ao lado para colocar o valor. Uma outra informação importante, ali na ocupação ainda, é essa daqui, ó. O aposentado e pensionista ou o beneficiário de BPC, ele não vai marcar ali que recebe outro benefício ou auxílio do INSS. Aposentado e pensionistas e BPC deve ser informado na ocupação. Vocês viram que tem lá na relação das ocupações, tem lá aposentado, pensionista e BPC, que é benefício de prestação continuada. Então, vai ser adicionado ali na etapa de ocupação. Essas outras rendas, que é onde entra o benefício, o auxílio do INSS, é exclusivo para auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, auxílio doença, benefício ao trabalhador portuário, salário maternidade, salário família, enfim. Outros benefícios e auxílios do INSS fora o BPC ou aposentadoria ou pensionista. Tá? Então, se você chegou aqui e vai adicionar algum auxílio ou benefício, pode estar incluindo o valor ali na frente. Se não, retorne lá para a ocupação e adicione o BPC e a aposentadoria na ocupação. Continuando, né, o formulário, existe ali outras fontes de renda, que aí você vai marcando sim ou não. Temos ali um resumo, né, onde vai ter todo o resumo da renda familiar. Lembrando que a renda familiar não pode ser zerada, precisa haver alguma renda, né, independente de quem for ou de qual é o tipo. Depois tem os dados de moradia e a relação de bens móveis e imóveis, né? Preenchendo toda essa primeira parte, clica assim em próximo
E vai aparecer uma tela para vocês estarem conferindo se todos os membros do grupo familiar foram adicionados. Aí vai ter a relação, vocês confirmam, ou se faltar alguém, você pode clicar em revisar informações e retornar e acrescentar a outra pessoa que faltou. Continuando, né? Partimos para a etapa 3. Passando para a etapa 3, a gente vai estar preenchendo, né? No caso, vocês estarão preenchendo as despesas regulares mensais do grupo familiar. Então, vai ser incluída ali todas as despesas mensais. Um ponto importante é que, se alguma despesa ela for anual ou não for mensal, né? É importante vocês pegarem o valor total dessa despesa e dividir por 12 para tirar o valor mensal. Que ali no formulário deve ser incluído o valor como se fosse um valor mensal, tá? O exemplo do IPTU, IPVA, né, que são valores que se pagam anualmente. Então, precisa fazer esse cálculo para poder colocar o valor certo, né, e não ficar o valor fora da realidade. Continuando, temos ali outras despesas, né? Vocês vão preenchendo conforme a família, a realidade da família. E aí, terminando, clica-se em próximo. Parte-se para a etapa 4, que são as informações de unidade de ensino e o candidato. Nessa etapa, será adicionado todos os candidatos que irão participar do processo seletivo, né? E eles precisam estar incluídos lá no grupo familiar, que foi cadastrado na etapa 2. Então, você vai clicar em adicionar candidato e selecionar ali qual que é o candidato. E selecionar o tipo de responsável, né, em relação a você, que se é pai, se é mãe, enfim. E selecionar a unidade de ensino e o curso pretendido. Preenchido, clica-se em salvar. E vai aparecer uma caixinha também com a relação dos candidatos que foram ali cadastrados. Se tiver necessidade, você pode estar revisando a informação. Se por um acaso você perceber que foi cadastrado, faltou, né, algum candidato, você pode também retornar para a etapa 2. Então, tudo ok, passa para a etapa 5, né, que é aonde agora atualmente é a etapa de envio da documentação. Ali estará listado todos os documentos, né, necessários para o processo com base no que foi preenchido no formulário. E também estará listado todos os cards para inclusão dos documentos. Por membro, né? Aí tem os documentos de fulano de tal, logo abaixo do outro componente de grupo familiar, enfim, de todos vão estar listados também os cards. Para enviar a documentação, basta clicar ali naquela setinha para cima, que abre então o campo para o envio do documento. Nesse campo, você vai selecionar o tipo de documento, no caso aqui é certidão de nascimento, e vai clicar ali onde que está marcado ali no quadradinho vermelho para selecionar o arquivo onde ele está. Selecionou todos os arquivos, ali vocês podem visualizar que tem 3 arquivos adicionados, né? E clica em enviar. Quando for enviado o documento, ele ficará verdinho, o card ficará verdinho e você pode estar finalizando, né, o envio dos documentos. Lembrando que ao abrir cada card, também no canto esquerdo, né, tem as orientações de qual documento deve conter ali. Então, não deixe de ler, porque às vezes a gente recebe muitas perguntas e dúvidas que não sabem qual documento incluir. Mas ali contém todas as orientações, inclusive explica o passo a passo como obter esse documento, então não deixe de ler. E se mesmo assim tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco no WhatsApp. O WhatsApp a gente vai estar passando no final dessa reunião para vocês conseguirem também tirar as suas dúvidas. Então, finalizou o envio ali da documentação, todos os campos, todos os cards ficaram verdes, a gente pode clicar em próximo, que aí a gente vai passar para a etapa 6, que é a etapa da declaração de autenticidade e finalização. Aqui você vai ler, vai declarar, né, ali, clicar na declaração e vai clicar em finalizar para finalizar o seu processo. A partir daqui, depois de finalizado, aí sim a sua inscrição estará efetivada, tá? Antes disso,
a inscrição ela não fica concluída, ok? Então, não deixe de finalizar para concluir sua inscrição. Aqui a gente tem uma tela que eu trouxe para demonstrar se por um acaso alguém, né, precisar parar no meio das inscrições, está ali na etapa 2, precisou parar para sair, você consegue continuar depois também. É só você entrar novamente no seu acesso e aí vai ter essa opção ali, ó, continuar a inscrição. Você clica nela e continua de onde você parou. E também tem aqui um print, né, de como aparece para vocês quando vocês finalizam a inscrição e tem algum documento pendente. Então, vocês vão visualizar ali que vai ter já as etapas com as datas do processo, ali o nome da aluna, né, que foi feito o cadastro, e logo ali onde que tem um quadradinho vermelho, está escrito reenviar. Ali é onde que tem a lista de todas as pendências e você consegue ali clicar em reenviar. E tem também ali o número dos documentos pendentes, aqui no caso é 2, né? Mas pode ter mais do que isso. Vai depender de quantos documentos ficaram pendentes no seu processo. Clicando em reenviar, vai abrir para você a tela com os cards. Os cards ficarão vermelho, né? Que são os documentos pendentes. E aí vocês podem clicar ali na setinha também para poder reenviar novamente o documento. Aí faz todo o processo novamente, igual que a gente fez para estar enviando. Atenção, responsáveis e pais da rede adventista. O processo seletivo de bolsas está de cara nova. Agora o e-Bolsa também tem um aplicativo e através dele você pode encaminhar todos os documentos ao se inscrever no processo seletivo ou renovar a bolsa de estudo. Tudo isso através do seu celular. Bem mais fácil, não é? Então se liga aí que eu vou lhe explicar tudo o que você precisa saber para encaminhar corretamente todos os documentos e evitar dores de cabeça com o processo seletivo. Primeiro, você deve se cadastrar através do site ebolsa.educadventista.org. Depois que concluir o cadastro, baixe o aplicativo eBolsa que está disponível na loja de aplicativos do seu celular. Insira os mesmos dados de acesso que utilizou no site para acessar o aplicativo. Ao entrar, você verá o andamento do seu processo e poderá verificar se existe alguma pendência. Para ficar mais fácil de entender, agrupamos os documentos que pertencem a todo o grupo familiar e separamos os documentos que pertencem individualmente a cada membro da família. Ao clicar em Grupo Familiar, irá aparecer uma lista com os documentos que são referentes a toda a família. Ao clicar no nome do integrante da família, outra lista irá aparecer com os documentos do membro familiar escolhido. Você pode enviar os documentos tirando uma foto, ou se já possuir o arquivo, clique em Selecionar arquivo. Você pode adicionar quantas fotos forem necessárias. Após enviar os documentos, um sinal verde irá sinalizar que os arquivos foram enviados. E atenção nessa parte! Agora você deve clicar em Finalizar para concluir o envio dos documentos. Mas espera aí que ainda não acabou! Depois disso, todos os documentos serão revisados. E caso algum documento esteja incompleto, fique ilegível, esteja desatualizado ou corrompido, você será notificado. Por isso é muito importante que você abra regularmente sua caixa de e-mail e ative as notificações de seu celular, para que você não perca nenhum prazo. Então aqui vão duas dicas. Envie os arquivos mais recentes que tiver. E caso escolha tirar a foto dos documentos, escolha um local bem iluminado para que os dados fiquem legíveis. Quando todos os documentos estiverem corretamente anexados, será feita uma análise socioeconômica. E então, finalmente, a partir da data informada no edital de bolsas de estudo, o resultado do processo seletivo de cada candidato ficará disponível. Fique atento! Espero que essa novidade lhe ajude e que você economize tempo ao enviar os documentos e que as notificações de andamento do processo estejam na palma da sua mão. Qualquer dúvida, mande uma mensagem. Será um prazer lhe ajudar. Educação Adventista, muito além do ensino. Agora que a gente já viu como fazer o preenchimento do formulário socioeconômico, é importante destacar uma novidade desse edital. Foi incluído um novo motivo de desclassificação. Desclassificação por preenchimento incorreto do formulário de bolsa. Isso significa que o candidato poderá ser desclassificado em qualquer fase da análise, caso sejam identificados erros no preenchimento do formulário, que inviabilize a análise dos documentos e do perfil socioeconômico do grupo familiar.
Por isso, é fundamental preencher o formulário com muita atenção, conferindo todos os dados antes do envio. Esse cuidado é essencial para garantir que a inscrição seja analisada corretamente. E agora que você já sabe como realizar a inscrição, vamos para a próxima etapa. Vamos apresentar a documentação necessária para a análise da Bolsa Educacional. Fique atento, pois a entrega completa e correta dos documentos é essencial para a continuidade no processo. Agora a gente vai então passar para a parte das documentações, né? A lista de documentos, ela consta no edital e a gente vai estar passando um por um aqui para vocês visualizarem assim de forma mais prática, né? Mais dinâmica, cada um deles. A lista de documentos, ela não é taxativa, tá? A gente pode estar solicitando outros documentos, né? Caso haja necessidade, de acordo com cada necessidade, né? Não recebemos documentos fora dos prazos estabelecidos, nem fora do site, né, do eBolsa. É tudo feito ali pelo portal, pelo site do eBolsa. E para cada informação inserida no formulário, serão exigidos seus respectivos documentos de comprovação. Então, por isso que é importante vocês estarem preenchendo o formulário corretamente, né? Os arquivos, eles devem estar em PDF, né? Devem ser inseridos digitalmente de forma nítida e legível, sem partes cortadas, e de frente e verso também, né? E documentos borrados, ilegíveis, muito escuros, cobertos por sombra, ainda que parcial, mas que prejudique a leitura ou omitindo partes da folha, não serão aceitos, tá? Então, fique atento na hora de incluir sua documentação, para que seja incluído de forma legível e não tenhamos nenhum tipo de problema. Tendo, né, alguma questão, né, de ilegibilidade ou muito escuro, enfim, esse documento ele vai retornar como pendência. Inicialmente, a gente já orienta vocês a estarem acessando o Gov para verem, né, se a senha está correta, se vocês estão tendo alguma dificuldade com o acesso dele, porque o acesso ao Gov é muito importante, é essencial. Os documentos mais importantes, né, indispensáveis, eles são retirados no site do Gov ou pelo aplicativo do Gov. São eles: carteira de trabalho, o CNIS, a declaração de imposto de renda, comprovante de seguro-desemprego, alguns comprovantes de rendimentos e outros documentos. Então, é essencial que todos os maiores de 18 anos, né, tenham acesso do Gov liberado, tranquilo. Então, já entre, já verifique como está o seu acesso. Se possível, já pode estar tirando lá a sua carteira de trabalho, o seu CNIS, para evitar problemas, né, de acesso e não conseguir esses documentos a tempo. As listas de documentos são basicamente essa, né? Resumidamente, são 11 tipos de documentos, né? Dentre eles, documentos pessoais, carteira de trabalho, CNIS, comprovante de rendimentos, declaração de imposto de renda, bens móveis e imóveis, comprovante de despesa e residência, comprovantes com saúde, com educação e demais despesas e rendimentos acadêmicos. A gente vai estar falando um por um a partir de então. Primeira cópia de certidão de nascimento, né, de todas as pessoas do grupo familiar menor de 18 anos. Então, ele é obrigatório para os menores de 18 anos. O CPF é obrigatório para todos, seja qual for a idade, né? Então, se você tem esse CPF aí azulzinho, pode ser esse CPF azulzinho. Se não tem, você pode emitir lá do site, né, da Receita Federal, e incluir o documento. Se for emitido o site, a gente orienta vocês salvarem, né, baixarem ele e salvar em PDF, não tire foto ou print, porque acaba que fica um pouco ruim a qualidade. Já imprima, né, do site e já salve para você incluir o PDF direto lá no sistema, né, quando for incluir as documentações. O RG, se tiver, ou seja, ele é facultativo para os menores de 18 anos. Então, ele é obrigatório apenas para os maiores de 18 anos. Os menores de 18 anos que tiverem, pode acrescentar. Se não tiverem, pode repetir a certidão de nascimento no campo, né, que é solicitado, o RG, para o menor de 18 anos.
Então, como eu já disse, para os maiores de 18 anos é obrigatório e pode ser também incluída a carteira de trabalho, carteira de habilitação, desculpa. Carteira de habilitação também pode ser incluído, né, como no lugar do RG. Ali eu coloquei alguns exemplos de carteiras de habilitação e de RG. Lembrando que ele precisa ser frente e verso ou aberto, né? Demonstrando ali todos os dados, e se houver dados atrás, também deve ser incluído a parte do verso. Cópia de certidão de casamento dos pais ou estudantes, né? Se eles forem casados, então certidão de nascimento de casamento para aqueles que forem casados. Frente e verso também, se houver alguma informação no verso. União estável, anexar escritura pública de declaração estável ou contrato particular de união estável ou declaração ao próprio punho, ou digitada, né, juntamente com a certidão de nascimento de ambos. Então, a gente tem ali 3 opções, né, 3 documentos. Caso você não tenha um, você pode anexar outro, né? E lembrar sempre de anexar a certidão de nascimento junto com essa documentação. Nascimento de ambos, né? Certidão de nascimento de ambos os cônjuges. E caso os pais dos candidatos sejam separados judicialmente ou divorciados, anexar um dos documentos seguintes. A gente tem ali uma relação extensa, você pode estar lendo depois na lista de documentação, você vai poder estar anexando qualquer uma delas. Separação de fato, se por um acaso você se separou e não entrou com pedido de divórcio, você pode anexar uma declaração próprio punho ou digitada, né, sobre a sua separação. Lembrando que todas as declarações que eu estarei citando aqui devem ser seguidas conforme um modelo que consta no edital e lá na tela de acessos também. Quando você entra no seu acesso do eBolsa, você vai rolando para baixo, né, a barra, você vai visualizar ali também todos os modelos de declarações. Então, se atente a isso para colocar o modelo de declaração correto, ok? Cópia de certidão de nascimento do responsável legal, caso seja solteiro. Então, se for casado, certidão de casamento; se for solteiro, certidão de nascimento. E cópia de certidão de óbito do cônjuge, caso alguém do grupo familiar seja viúvo. Então, se tem alguém viúvo, vai anexar a certidão de casamento junto com a certidão de óbito. Termos de guarda ou tutela, também ali no edital e na lista de documentos tem a relação do que pode ser apresentado. A guarda ela pode ser apresentada provisória ou definitiva, ou apenas uma sentença, ainda que for liminar, né? Então, tem ali a relação toda correta. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar entrando ali no edital, na lista de documentos, para ler quais são os documentos aceitos, né, para quem tem guarda ou tutela de algum candidato à Bolsa. O comprovante de cadastro do CAD único, NIS, também, ele deve ser apresentado caso vocês tenham esse cadastro atualizado. Aqueles que não estiverem atualizados, é necessário atualizar, né? Se vocês tiverem interesse, porque não é um item obrigatório esse, deve ser apresentado somente aqueles que possuem o cadastro. Aí, aqueles que possuem, né, é interessante que cadastrem essa informação, que apresentem essa informação. Lembrando que o CAD único ele tem a validade de 2 anos, então você precisa estar atualizando de 2 anos. Tem ali descrito o site meucadunico.cidadania.gov.br, onde vocês vão conseguir emitir esse documento. Ou pode ser também o documento entregue lá pelo seu CRAS, a folha resumo do CAD único, que eles entregam no CRAS. Eu trouxe aqui um exemplo de como é o site, né, do meu CAD único. Vocês vão acessar e entra pelo Gov também. A importância do Gov está atualizado, está acessível para vocês também conseguirem esse documento. Entrando no Gov, pelo aplicativo, você digita lá CAD único, aí vai conseguir ali abrir a página e clicar em consultar dados de cadastro único, CAD único, e clique em iniciar, onde você terá acesso à folha do CAD único, que é essa do canto direito.
é um exemplo de como ela é emitida, né? Os dados são emitidos lá no site. E a do canto esquerdo é aquela folhinha que eles entregam lá no CRAS. Lembrando que o número do NIS a ser incluído no formulário é o número do NIS de cada um, tá? Então, quando você for fazer lá o cadastro, na etapa 2, você está preenchendo o formulário, na etapa 2 vai incluir cada pessoa do grupo familiar. Se essa pessoa tem um NIS, você vai procurar ali, ó, onde que tem um quadradinho vermelho, identificando o NIS de cada pessoa cadastrada. E você vai pegar aquele número e vai colocar lá no cadastro dela, tá? Porque muitas pessoas colocam código familiar e repetem em todos. Não, cada um tem o seu NIS. Então, ali eu demarquei, né, de um quadradinho vermelho, aonde que fica situado o NIS de cada pessoa. E o outro documento, né, necessário é a carteira de trabalho digital, que também é acessado pelo Gov, né, pelo aplicativo da carteira de trabalho digital. Lembrando que a carteira de trabalho digital ela precisa ser apresentada com 2 PDFs. Um que é a carteira de trabalho, o relatório da carteira de trabalho, e o outro que é o extrato de outros vínculos. Tá? Então, precisa estar esses 2 relatórios juntos para poder ter todos os dados da carteira de trabalho. Né? Aqui eu trouxe para vocês também como faz para baixar cada um deles, clicando ali, ó, enviar carteira de trabalho digital no aplicativo da carteira de trabalho digital. Abre-se um campo onde você vai selecionar os itens, né, que deseja enviar. Você vai selecionar todos os dados, né? Vai selecionar todos os dados pessoais, todos os contratos, vai clicar em todos os quadradinhos e então gerar o PDF. Gerando o PDF, vai abrir para você ali, conforme está a imagem, né? Aquele relatório com escrito carteira de trabalho digital, com a tarjazinha azul. Esse é o relatório da carteira de trabalho digital. Vai clicar em enviar e salvar o PDF. Feito isso, depois você vai baixar o extrato de outros vínculos. Pelo mesmo aplicativo da carteira de trabalho digital, você vai selecionar ali outros vínculos de trabalho. Vai selecionar também todos os dados pessoais, todos os contratos e vai clicar ali no ícone do PDF que vai gerar para vocês, ali como que é o extrato de outros vínculos, né? Ali demonstrado ali no canto direito. Clicando em enviar, você também terá acesso ao PDF. E vai incluir esses 2 PDF lá no sistema para poder ter todos os contratos. Passando então para a etapa 3, né, que é o documento do CNIS. O CNIS também ele deve ser acessado, né, para todos os maiores de 18 anos, ele é obrigatório e ele é emitido, né, pelo Gov, pode ser emitido pelo Gov, né? E ali também tem um passo a passo, acessar o meu INSS, fazer login com a conta Gov. Aí no campo de busca vai digitar extrato de contribuição CNIS. Eu trouxe aqui também, mais à frente, o passo a passo pelo aplicativo. Clicando lá no meu aplicativo, meu INSS, vai clicar para buscar CNIS, né? Vai clicar extratos e comprovantes. Depois vai abrir para você ali aquela parte ali do meio, onde tem extratos. Vai clicar em extratos. Depois vai clicar extratos de contribuição CNIS. Aí vai abrir uma caixinha escrito com 3 opções, com relações previdenciárias e remunerações e de ano civil. Lembrando que o correto é esse do meio, com relações previdenciárias e remunerações, tá? Esse é o correto, a gente só aceita esse, só é aceito esse. Os demais, eles não têm todas as informações, então vocês precisam selecionar quando for baixar essa opção, com relação previdenciárias e remunerações. Feito isso, é esse que é o modelo do CNIS, né? Ele tem ali em cima indicado quantas páginas contém o documento, então precisa conter todas as páginas. Ele vai ter as informações da origem do vínculo, o tipo, né, do vínculo, a data de início, data de fim, a última remuneração, os valores das remunerações de cada ano, né? Então, ele é um extrato completo. Precisa ser completo, né? Os demais, como eu falei, não são completos, então não são aceitos. Então, muita atenção na hora de baixar o seu CNIS.
O item 4, né, da lista de documentos são os comprovantes de rendimentos. A gente tem ali listado vários, eu vou passar por alguns, né? Mas se tiver alguma dúvida, podem estar consultando a lista de documentos, né? Pode estar revendo também essa reunião que vai ficar disponível para vocês. E espero que seja um processo bem tranquilo. Então, o primeiro ali é para os assalariados, vai apresentar os contra-cheques. Né? Lembrando que o valor a ser incluído lá quando você for preencher o formulário, na etapa 2, que você vai adicionar a ocupação, né? O valor, você precisa colocar o valor bruto, que contém ali no seu contra-cheque. Está lá escrito, ó, total de vencimentos, é esse valor que você vai incluir ali no formulário quando você for preencher. Total de vencimento, total bruto, valor bruto. Depende do contra-cheque, muda um pouco a nomenclatura, mas em resumo são esses os tipos de nomenclaturas. Então é esse valor que você vai utilizar para preencher o formulário. E terá que apresentar, né, depois lá na parte de documentações, os 3 últimos contra-cheques, que é o de março, abril e maio. Quem é proprietário ou sócio de empresa, né, pelo regime Simples Nacional, na verdade, não optante, né, pelo Simples Nacional, precisa apresentar esses 3 documentos, que é a escrituração contábil fiscal, o informe de rendimentos e a DECORE. A DECORE, para quem não é optante do Simples Nacional, né, e tem uma empresa, ela é obrigatória, não existe documento que o substitua. E quem é optante pelo Simples Nacional, né, vai apresentar ali a DEFIS, e o DAS e a DECORE. A DECORE ela pode ser substituída por uma declaração, né, caso não tenha condições ou por algum motivo não pode ser emitida. Tá? Então, lembrando que esse modelo de declaração que está ali na tela para vocês visualizarem é somente para vocês saberem que existe uma declaração que pode ser apresentada. Mas lembre-se de que o modelo correto a ser seguido consta lá no edital ou na tela lá do acesso do site do eBolsa. Para quem é MEI, precisa apresentar a declaração anual do Simples Nacional e a DECORE, se também tiver condições, pode estar apresentando DECORE, se não, pode apresentar também a alternativa, né, de apresentar uma declaração informando ali os rendimentos. Lembrando que essas declarações de rendimentos precisam constar os valores dos 3 últimos meses, mas quando vocês abrirem lá o modelo, né, a ser seguido, lá no site, no edital, consta certinho como que deve ser escrita, né, essa declaração. Para quem é trabalhador autônomo profissional liberal, tem que apresentar as guias de recolhimento ao INSS dos últimos 3 meses e uma declaração, né, informando ali os rendimentos, conforme também os modelos que constam no edital. Lembrando que há muita confusão entre trabalhador autônomo ou profissional liberal ou trabalhador informal, né, ou MEI, enfim. Então, assim, quem é MEI tem um CNPJ, então ele não é autônomo, ele não entra como autônomo, o MEI. O MEI entra como MEI, como proprietário ou sócio de empresa, né, conforme a gente falou anteriormente ali na etapa ali de inscrição. Trabalhador autônomo, só se enquadra trabalhador autônomo aqueles que fazem o pagamento das guias de recolhimento ao INSS. Eles pagam por conta própria o INSS, né? Então, esses se enquadram como autônomo. Aqueles que não são MEI, não pagam, né, as guias de recolhimento ao INSS, se enquadram como trabalhador informal. Trabalhador informal é todo aquele que trabalha por conta própria, mas não tem nenhuma seguridade, ou seja, não é MEI, né, que não contribui para o INSS, também não é autônomo, porque não paga as guias, né, não contribui para o INSS. Então, ele é um trabalhador informal. E para um trabalhador informal, é apenas uma declaração também que vocês fazem. Lembrando que as declarações não é para seguir esse que está ali na tela, é só para exemplificar, né? Os modelos corretos constam no edital ou lá na tela, quando vocês entram, né, no acesso do eBolsa, no acesso de vocês. Então, o trabalhador informal não paga INSS. Lembre-se sempre disso para não haver confusão, né, na hora de preencher o formulário e enviar depois as documentações. Outros comprovantes de rendimento são de trabalhador rural,
Eu não listei aqui, mas constam lá na lista de documentos, no anexo 2, todos os documentos para comprovar a atividade rural. Pode estar indo lá e ver quais são. Os estagiários, né? Apresentar o contrato de estágio, termo aditivo, se houver, e declaração ou contra-cheque, né, da empresa. Pensão alimentícia vai apresentar a declaração também conforme o modelo que consta lá no edital. Aposentado ou pensionista vai anexar o comprovante, o histórico de créditos do INSS, né, dos últimos 3 meses. Então, você consegue acessar esse histórico no portal Meu INSS, né? Também precisa do acesso do Gov. E caso haja algum viúvo não pensionista, ou seja, alguém que é viúvo, mas não recebe pensão, né? Precisa apresentar uma declaração ao próprio punho informando, né, que não recebe nenhum tipo de benefício. Se recebe previdência privada, também deverão anexar a cópia do comprovante atualizado do benefício de previdência privada. Comprovante de viúvo pensionista não aposentado vai apresentar também o histórico de créditos dos últimos 3 meses do portal do Meu INSS. E também quem recebe aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis vai apresentar uma cópia do contrato de locação ou uma declaração ao próprio punho informando, né, os valores recebidos. Quem recebe alguma ajuda financeira regular também vai apresentar uma declaração, né, informando o valor recebido e qual é o tipo, né, de ajuda que recebe. Todas essas declarações constam lá no edital, né, o modelo, lá na parte inicial também do seu acesso no e-Bolsa também tem, embaixo, né, quando vocês rolarem bem abaixo, vocês encontram esses modelos. E quem recebe algum benefício ou auxílio do INSS vai apresentar também o histórico de crédito dos últimos 3 meses, né, emitido através do Meu INSS. Então, ali num outro tipo de comprovante, né, de renda, tem também o BPC, que também é comprovado através da cópia de histórico de créditos dos últimos 3 meses emitidos pelo Meu INSS. Quem é beneficiário de programa social, como Bolsa Família, Auxílio Brasil ou outros programas de transferência de renda, precisa apresentar a cópia do extrato de recebimento. Quem for desempregado ou do lar, apresentar a declaração de desempregado ou do lar. E o comprovante de seguro-desemprego também deve ser anexado, né, através ali do detalhamento do seguro-desemprego no site da Secretaria de Trabalho. Ou pelo site ali do Gov também consegue esse documento para estar anexando. Passamos então para o item 5, que é a declaração de imposto de renda. Quem é declarante de imposto de renda, pessoa física, deve anexar todas as páginas e o recibo de entrega da última declaração, né? No caso, é relativo ao exercício 2023, ano calendário 2025. Então, precisa anexar sempre o recibo. Geralmente, o recibo são 2 páginas e todas as demais folhas da declaração, né? Que pode variar de 4, 5, 10 folhas, depende do que você teve que declarar. Tá bom? Então, não se esquecer. Às vezes acaba esquecendo um ou outro, mas lembre-se que sempre tem que estar apresentando o recibo e a declaração completa. Ela é obrigatória para os todos maiores de 18 anos que declararam imposto de renda, tá? Aqueles que são isentos, não são declarantes, né? Devem acessar lá o site da consulta restituição, né? E fazer o print da tela da consulta. É necessário apresentar o print do nada consta, né, comprovando que não houve declaração de imposto de renda no ano 2026. Aqui a gente tem um exemplo de como é esse print, tá? Geralmente, essa caixinha escrita atenção, não há informação para o exercício informado, quando você clica em consultar, né, que você coloca ali o CPF, a data de nascimento e o ano 2026, clica em consultar. Geralmente essa caixa, ela
tampa, né, algumas das informações que você colocou. Para que isso não aconteça, a gente orienta a fazer pelo computador. E ali, ó, onde que tem abaixo do X que fecha a aba do computador, tem 3 pontinhos, onde que está demarcado ali com um quadradinho vermelho. Clicando nele, vai abrir essa telinha, você vai procurar por zoom e vai diminuindo esse zoom até ficar 75%, geralmente. Aí ele sai das informações, aí quando aparecer CPF, data de nascimento, o ano 2026 e a caixa escrito atenção, aí vocês tiram o print. Tenham cuidado na hora de tirar o print para que esteja todos os dados nítidos, né? E salva e inclui lá no campo para não declarante de imposto de renda. A declaração de imposto de renda para a pessoa jurídica, no caso de empresa inativa, é só acrescentar. No caso de não optante pelo Simples Nacional, vai acrescentar declaração de débitos e créditos tributários federais, a DCTF ou a DCTF Web, do último mês declarado sem movimento financeiro. E aqueles que são optantes pelo Simples Nacional, microempresa ou empresa de pequeno porte, é só apresentar o DEFIS sem movimentação financeira. E o optante pelo Simples Nacional, microempreendedor, ou seja, o MEI, vai apresentar a declaração anual do Simples Nacional sem movimentação financeira. Isso comprova a condição da empresa inativa, né? Para empresa dada baixa, é só acessar o site da Receita Federal e emitir a certidão de baixa. Empresa em condição suspensa ou inapta, é necessário apresentar uma declaração de próprio punho ou digitada, justificando a situação da empresa e informando que não possui rendimentos no ano vigente, né, com assinatura igual ao que consta no RG ou CNH que foi apresentado no processo, ou com certificado pelo GOV. Então, assim, você já sabe que todas as declarações precisam ser de acordo com os modelos que constam no edital ou no site do eBolsa e devem ser assinadas a punho, né, conforme RG ou CNH que foi apresentada no processo ou com certificado digital pelo GOV. Vamos partir agora para a parte de bens móveis e imóveis. Aqui tem as documentações para comprovação de bens móveis, né, que é automóvel, moto, embarcação, caminhão, caminhonete e outros, né. Para o moto e carro, né, apresentar o CRLV, que é o certificado de registro, né? Tem ali o exemplo de como ele é. Ele precisa ser completo, né? A folha inteira. Se o veículo é financiado, vai apresentar o último boleto de financiamento. Ou então, se paga seguro, o último boleto também do seguro. Geralmente, também, se não houver o último boleto, a gente aceita também a apólice, no caso do seguro, né? Comprovante de despesa com a moradia. Vocês podem estar anexando, no caso de alugado, né, o contrato de locação vigente, né, assinado com ambas as partes, assinado reconhecido firme no cartório, né, ou com certificado digital pelo GOV, e cópia do último recibo de boleto de pagamento ou comprovante de transferência bancária. Se o imóvel for financiado, como eu já falei, apresentar o contrato de financiamento habitacional resumido e comprovante de pagamento do último mês, ou a evolução do pagamento, constando todas as informações do titular. Se o imóvel for próprio, anexar cópia da escritura pública ou particular, ou contrato de compra e venda em nome do proprietário, ou o respectivo IPTU, desde que conste em nome do membro do grupo familiar. Tá? E se o imóvel for cedido ou de posse, anexar a declaração do proprietário ou do morador do imóvel sobre o imóvel cedido, né? Sobre a moradia cedida. Sobre a saúde, as despesas com saúde e também comprovação de PCD, né? De laudo. O PCD deve apresentar o laudo ou parecer médico que comprove a condição, né? De pessoa com deficiência. Se tem alguma doença crônica, vai anexar o laudo ou parecer médico com validade de até 1 ano, né? E deve conter ali no laudo a enfermidade e informar se se trata de uma doença crônica e conter o CID dessa doença. Para comprovar despesas com
com saúde, né? Ela só pode ser comprovada se essa despesa ela for for acima de R$ 500, né? E para isso precisa apresentar as notas fiscais e o receituário também desses medicamentos, tudo referente ao mês, né? Que você vai informar ali a despesa. Se tem despesa com o convênio médico, o plano de saúde, vai anexar também a última parcela paga, o último boleto do plano de saúde. E na parte de educação, né, o gasto, se tiver algum gasto com educação básica ou superior, anexar o último boleto de pagamento. E demais despesas, anexar a última fatura de consumo, né, tanto de energia, água, telefone, condomínio, internet, né? E esse valor ele deve ser idêntico à fatura que será inserida, né, nos documentos, né? Então, tem esse cuidado de, quando for incluir as despesas, colocar o valor no formulário que esteja de conformidade com o documento que será inserido, né? Então, por favor, gente, não anexar comprovante de pagamento, tá bom? Somente aceitamos boleto e fatura. E o rendimento acadêmico vai estar apresentando o boletim do último bimestre cursado, né? No caso, os alunos veteranos. Algumas orientações finais, agora sobre os modelos de declarações. Lembre-se sempre, os modelos de declarações são apenas modelos, tá? Eles não devem ser impressos e preenchidos por cima, né, das informações. Deve ser transcrito, digitado ou a punho, né, substituindo os traços e as informações entre parênteses pelas informações que você deseja colocar, né, na declaração. Os modelos constam no anexo 3 do edital ou então no seu acesso no site do eBolsa. Eles devem ser feitos em folha A4 inteira, cor branca, não pode ser escrita em folha com linha ou manchada, rabiscada, tá bom? Tem que ser em folha A4 branca inteira, folha inteira. Quando for incluir, também tem que tirar ali a foto, né, da folha inteira. De preferência digitado ou a punho, né, com caneta azul ou preta. E a assinatura tem que ser igual ao RG ou CNH apresentado no processo, se você for assinar a punho, né, ou pelo certificado digital também pode ser assinado. Não pode haver rasuras e nem estar ilegível. Aqui eu trouxe também um exemplo de como deve ser a declaração. Ali na parte direita a gente tem um modelo, como que consta lá no edital, um modelo, e como deve ser feita, né? A declaração ela deve ser transcrita ali, ó, substituindo os traços e as informações entre parênteses. Você vai escrever ou vai digitar conforme está ali, ó, em azulzinho destacado. Retirou ali o traço, escreveu, tudo escrito direitinho, assinado corretamente, para que não seja, né, colocado como uma pendência, para ter que refazer depois. Para finalizarmos, então, a gente já passamos ali pelo período de inscrição, do processo de inscrição, passamos pelo processo da documentação, vocês receberam ali as orientações sobre as documentações. Vamos agora falar um pouco sobre o termo de concessão de bolsa. O termo de concessão de bolsa, a partir desse ano, vocês já assinaram digitalmente, ele será 100% digital, não precisa mais assinar documento na escola referente à bolsa. Ele é assinado virtualmente, né? Ele tem um fluxo automatizado. Nesse ano 2026, né, vocês assinaram depois que a bolsa foi concedida, mas para o ano 2027, será um pré-requisito para a bolsa ser concedida, ok? Como assim, então? A bolsa, o candidato, né, de renovação passará pela comissão de bolsa, aprovando a bolsa para esse aluno, o termo ele será automaticamente gerado pelo próprio sistema, né, e enviado para a plataforma de assinatura e depois irá criar uma lista de assinatura. Isso tudo quem faz é o sistema, é via sistema, tá? Depois a plataforma, né, irá disparar os e-mails de notificações. Então, vocês receberão esse e-mail com o termo de concessão a ser assinado
ou vocês podem também visualizar acessando o site, né, o portal do eBolsa, também consegue visualizar por lá, tá? Então, sempre fique atento ao e-mail e ao site. Nunca confie em um só método. Vocês recebendo esse e-mail, vocês estarão assinando digitalmente. Assinado, o sistema direcionará para o sistema financeiro, né, a bolsa, e a bolsa sincronizará no sistema que a gente utiliza, né, tanto do eBolsa como o educacional e o financeiro. A partir de então, a bolsa será concedida ali o desconto da bolsa e você poderá vincular na matrícula, né? A matrícula efetivamente estará feita com o bolsista para o ano 2027. Então, é importante vocês ficarem atentos que depois do resultado, né, do processo seletivo de veteranos, vocês precisam estar assinando esse documento para que a bolsa seja vinculada no sistema e vocês consigam fazer a matrícula como bolsista para o ano 2027. Trouxe também aqui as formas de assinatura. Vocês já conhecem, já assinaram esse ano. Pode ser feito através do e-mail, mas a gente recomenda fazer pelo portal, né? Acessar o portal. Lá no campo do aluno, vocês visualizam, tem a opção de assinar termo de concessão, né, de bolsa. Você pode estar assinando por ali. Aí ficou muito mais prático para a gente poder estar assinando esses documentos. E caso de qualquer dúvida, a gente tem o nosso WhatsApp, que é da Filantropia. Esteja salva no contato de vocês para que vocês sejam incluídos também na lista de transmissão e não percam nenhuma informação. Esse WhatsApp ele é exclusivamente para dúvidas sobre a inscrição e sobre os documentos, né? Tem dúvidas sobre os documentos, sobre o período de inscrição, pode estar enviando para esse WhatsApp. Demais dúvidas, né? A gente não responde pelo WhatsApp. Aí vocês procurem a escola, né? Questão de matrícula, questão de valores, isso aí é junto com a escola. Esse WhatsApp é exclusivo para tirar dúvidas de documentos e do período de inscrição, né? Do processo seletivo de bolsa. Antes de finalizarmos, reforçamos alguns pontos importantes previstos no edital para esse processo seletivo 2027. Primeiro, o processo poderá ser desclassificado caso sejam anexados documentos em brancos, documentos repetidos ou duplicados, ou quando não forem apresentados corretamente, o mínimo de 90% dos documentos exigidos pelo edital. Também é fundamental estar atento aos documentos inseridos em cada fase do processo, para evitar desclassificações por erros recorrentes. O sistema permitirá um número máximo de até 3 tentativas de correção. Após esse limite, a inscrição poderá ser desclassificada. Por isso, revise todas as informações do documento com cuidado antes do envio, fique atento aos prazos e organize sua documentação com antecedência. Em caso de dúvida, procure sua unidade escolar ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Especificamente para as unidades escolares de Vitória, Serra e Laranjeiras, realizaremos plantões de atendimento entre os dias 3 de junho e 14 de junho. Caso tenha interesse, procure sua unidade escolar e agende um horário. Muito obrigada pela atenção e tenham todos uma boa noite.